Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa aula é para vocês, olha só. Hoje nós vamos falar das 3 semanas numa mesma aula, tá? Porque faz parte aí de um mesmo assunto, tá? Então nós vamos falar da primeira semana, da segunda e da terceira. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado aqui do Brasil. Só que para isso, pessoal, vocês também precisam assistir a aula, né, que foi gravada aí para vocês, que tá lá no nosso canal, que foi sobre a fuga da corte portuguesa aqui pro Brasil. Vocês precisam assistir essa aula para vocês entenderem, porque é um processo histórico que está tudo junto e misturado. Tudo bem? Então vamos começar falando aí desse primeiro reinado no Brasil. Vem comigo. A gente falar de primeiro reinado se não falarmos da independência do Brasil, né? No PET 3, o finalzinho, né, PET 3, aula 4, estava falando da fuga da corte portuguesa para o Brasil. E no PET 4, né, a primeira aula, já inicia aí com o primeiro reinado. Então não dá menção aí ao processo de independência do Brasil. E não tem como a gente falar de primeiro reinado se a gente não falar da independência, né, desse processo, como que aconteceu a nossa independência, né, a independência do Brasil. Então, antes de eu iniciar aí o primeiro reinado, que é conteúdo da primeira semana do PET 4, eu vou falar do processo de independência, tá? Então, vocês se lembram, como eu falei para vocês, quem não assistiu precisa assistir, porque senão não vai entender nada do que eu falei agora, tá? Do que eu estou falando. Precisa assistir a última aula lá que eu gravei para vocês da semana 4, a fuga da corte portuguesa aqui no Brasil. Vou deixar até o link aqui na descrição para vocês acessarem e assistirem. Então, quem assistiu a aula sabe que o rei de Portugal, ele fugiu, né, para o Brasil, ele veio para cá fugido, porque ele não aderiu ao bloqueio continental, né? Esse bloqueio que foi imposto aí por Napoleão Bonaparte. Então, quando o Dom João VI ele chegou aqui no Brasil, ele vai estreitar relações aí com a Inglaterra, nós vimos no vídeo também, tá? E vai fazer com que o Brasil ele se torne uma extensão do reino de Portugal, né? Então, o Brasil, o Dom João VI ele vai acabar com o pacto colonial, né? Ele vai abrir os portos às nações amigas, vai fazer relações comerciais com a Inglaterra e os brasileiros vão começar a lucrar muito com isso, deixando aí de ser uma colônia de Portugal. E em Portugal, né? Como que ficaram lá os portugueses depois que Dom João VI fugiu aqui para o Brasil? Né? A gente precisa pensar nisso, né? Porque o nosso processo de independência ele vem através desse povo de Portugal, tá? Então os portugueses, gente, eles ficaram abandonados, né? Eles ficaram sem rei, ficaram aí sob o comando de Napoleão Bonaparte, tá certo? Então, para os portugueses foi uma situação extremamente difícil, ok? Só que aí o que acontece? Quando Napoleão Bonaparte ele foi derrotado, né? Não havia mais ameaças para o rei de Portugal, tá? Então, o que esse povo, né, a burguesia portuguesa começou a exigir? Começou a exigir a volta de Dom João VI para Portugal, né? E além disso, mais do que isso, tá? Exigiu que o Brasil voltasse a ser um país colonial, né? Uma colônia de Portugal, porque eles lucravam muito quando o Brasil era uma colônia, né? Então eles começaram a exigir isso do rei Dom João VI, tá? Então eles vão aí com a Revolução do Porto, né? A Revolução do Porto, a corte, né? As cortes portuguesas, elas vão se reunir, né? Nessa chamada Revolução do Porto, elas vão se reunir e começaram a exigir a volta de Dom João VI aqui para o Brasil, tá? Então, bem, para vocês entenderem que a Revolução do Porto, ela que deu a partida para o nosso processo de independência, tá?
Bom, então Dom João VI ele começou a ser pressionado, né, pelas cortes portuguesas, pelas cortes de Portugal, e decidiu então retornar para Portugal. Só que ele vai deixar, né, o filho dele, no caso Dom Pedro I, né, ele vai deixar como príncipe regente aqui do Brasil. Então Dom João VI volta para Portugal, mas deixa o seu filho como príncipe regente do trono aqui no Brasil. Claro que os portugueses não gostaram nada dessa situação. O que adiantou, né, Dom João VI voltar, mas deixar o filho dele aqui como príncipe regente e continuar tudo da mesma forma, né? Eles queriam mesmo que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Então, eles começaram a exigir também essas cortes, né, que grande parte dessas pessoas dessas cortes era a burguesia que fazia parte, começaram aí a exigir também a volta de Dom Pedro I, tá? Só que aqui no Brasil, gente, o povo não queria isso, né? As pessoas aqui do Brasil, uma grande parte da população, né, teve aqueles que queriam que ele voltasse, mas tinha outras pessoas, né, uma grande parte da população brasileira não queria que Dom Pedro I voltasse para o Brasil. Então eles se organizaram no chamado aí Clube da Resistência. Eles elaboraram uma carta, né, com um abaixo-assinado, na verdade, né? Eles organizaram um abaixo-assinado, várias pessoas assinaram, né, e mandaram lá para Dom Pedro I, tá? E aí Dom Pedro I, ele falou que ficaria no Brasil, né? Então esse dia foi considerado aí o dia do fico, tá? Devido aí essa quantidade de pessoas que exigia, né? Essas quantidades de pessoas no Brasil que exigia que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Então ele falou que ficaria. Então Dom Pedro I ele desobedeceu às ordens de Portugal, né? Considerado aí dia do fico, certo? Uma nova carta chega de Portugal, né, para Dom Pedro I, só que nessa ocasião Dom Pedro I não estava no Rio de Janeiro e quem recebeu essa carta foi a esposa dele, a dona Leopoldina, tá? Então exigia novamente que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Como Dom Pedro I ele não estava no Rio de Janeiro, a dona Leopoldina, né, a esposa de Dom Pedro I, teve que reunir aí, fazer uma sessão extraordinária, né, e dentro dessa sessão extraordinária ficou decidido pela independência do Brasil. Logo, o mensageiro, né, ficou aí responsável de levar essa mensagem aonde Dom Pedro I estava. Nessa ocasião ele estava em São Paulo. Ok? Então, quando essa mensagem chegou, né, esse mensageiro conseguiu alcançar Dom Pedro I, ele leu, né, viu que a questão já estava decidida pela essa sessão extraordinária, então ele só oficializou a independência do Brasil em São Paulo, né, como diz os livros didáticos, às margens do rio Ipiranga e aí por diante, tá? Então ele decretou a independência de fato do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Tudo bem? Então foi assim que começou esse processo. Várias guerras se iniciaram, né, nesse período, quando ele decretou de fato a independência, porque muitas províncias aqui do Brasil queriam continuar sendo leais a Portugal, então algumas guerras ocorreram. Então só lá no ano de 1824, né, que Portugal de fato reconheceu a independência do Brasil, tá? A partir desse ano, dessa data, o Brasil ele começa a se organizar como uma nação. É aí que começa aí o período do reinado, né? O primeiro reinado do Brasil, certo? Que é o que nós vamos falar agora para vocês. O primeiro reinado, né? Dom Pedro I ele foi coroado imperador, então a nação ela vira uma monarquia e não uma república como muitos queriam que acontecesse. O Brasil ele passa a ser uma monarquia, tendo Dom Pedro I como aí o primeiro imperador, tá? Então a primeira missão aí de Dom Pedro I foi elaborar uma constituição,
certo? Então, a Constituição, ela estava organizada para ser escrita por uma Assembleia Constituinte, que foi eleita para isso, né? Então, essas pessoas que foram eleitas para escrever essa nova Constituição, teriam que pensar e escrever essas novas leis para o Brasil. Só que o que acontece? Esses constituintes, eles queriam, assim, meio que limitar o poder de Dom Pedro I, né? Eles não queriam que Dom Pedro I, ele tivesse o poder aí de um imperador que governasse o Brasil de uma forma única e centralizada. Só que Dom Pedro I, é claro que não gostou dessa notícia. Ele queria governar o Brasil de uma forma centralizada, né? De um governo centralizado, o poder está todo lá nas suas mãos. Então, o que ele fez? Ele ordenou que os militares invadissem, né? A Assembleia Constituinte, fechasse tudo e prendessem aí os opositores de Dom Pedro I. E foi isso que aconteceu na chamada Noite da Agonia, tá? Então eles foram lá, né, os militares foram lá, prenderam os opositores e aí Dom Pedro I ele formou aí um conselho de Estado e passou a elaborar ele mesmo junto com esse conselho, que tinham pessoas só estava a favor dele, claro, né? Essa nova Constituição. É claro que ela agradou somente ao imperador, tá? Então, a Constituição de 1824 tinha os tais fundamentos, né? Quais fundamentos tinham aí essa Constituição? Primeiro, a elaboração de 4 poderes. Então, tinha lá o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Esse poder moderador, gente, é que dava plenos poderes a Dom Pedro I. Então, através desse poder moderador, ele governaria o Brasil de uma forma aí centralizada, né? Os poderes aí todos nas suas mãos, tá? Além disso, dentro dessa Constituição, o imperador ele foi considerado uma figura sagrada, onde todos precisavam obedecer e respeitar, tá? Foi decidido pelas eleições indiretas e o voto censitário. O que são eleições indiretas, né? O candidato, eles não eram eleitos aí pelo povo, tá? E os critérios aí para se votar eram aí através das rendas das pessoas. Então só votava aqueles que tinham uma renda superior ao tanto, tá? E somente homens livres e maiores de 25 anos também poderiam votar através desse voto aí censitário, ok? Outro ponto aí da Constituição foi a tolerância religiosa, tá? Que foi permitida aí dentro dessa Constituição. Então, a religião, todas as formas de religião foram aí toleradas diante dessa Constituição. Do primeiro reinado, pessoal, muitos problemas começaram a acontecer, né? Problemas esses que fez com que Dom Pedro I renunciasse ao seu cargo. Então, como por exemplo, o aumento das tensões, né? Muitas pessoas não estavam gostando da forma como Dom Pedro I estava governando o Brasil, essa forma autoritária, tá? O aumento aí da crise econômica no Brasil. O Brasil, ele perdeu a Guerra da Cisplatina também. Então, devido a todos esses motivos, Dom Pedro I, ele não aguentou a pressão. Lembrando que o pai dele havia morrido lá em Portugal, né? Dom João VI havia morrido também lá em Portugal. Então, ele vai e renuncia ao cargo, né? Abdica do cargo para o seu filho, Dom Pedro II, no caso, tá? Só que nessa ocasião, Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. E aí? Como que vai ser, né? Quem é que vai governar o Brasil até Dom Pedro II completar aí a maioridade, no caso 18 anos? É aí que nós vamos passar para a segunda semana, né, da nossa aula, tá? Do nosso PET, que vai falar sobre o período regencial do Brasil. E essa história eu vou contar agora mesmo para vocês. Como então Dom Pedro II, né, só tinha 5 anos de idade, é claro que ele não poderia governar o Brasil com essa idade. Então o Brasil ele vai passar por um período de regências. Ao todo foram aí 4 regências, tá? A regência trina provisória,
a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima, tá? Então foram essas 4 regências aí que passaram pelo período, né, regencial que nós estamos falando, até supostamente Dom Pedro II completar aí a maioridade. Deveria ter sido assim, mas não foi isso que aconteceu e eu vou contar essa história para vocês entenderem. Nesse período regencial, pessoal, nós temos que entender que foi um período assim de muitos conflitos, de muita guerra, de muita revolta. Só para vocês terem uma ideia das revoltas que ocorreram aí nesse período. Então, nós tivemos a revolta dos malês, da cabanagem, farroupilha, sabinada, balaiada, tudo nesse período aí regencial, tá? Então, os ânimos estavam assim extremamente aflorados em todas as partes do Brasil. Para esses regentes eles conseguirem governar de uma forma mais tranquila, tá? Devido a todos os pedidos que essas pessoas, esses revoltosos, né, estavam exigindo, o que esses regentes, né, eles fizeram? Eles decretaram aí o ato adicional de 1834, tá? Então esse ato adicional teve algumas mudanças na lei. Que mudanças foram essas, né? Por exemplo, o fim do poder moderador, né? O fim do Conselho de Estado, a criação aí de assembleias provinciais e o aumento também dos poderes desses presidentes de província, tá? Tudo isso para tentar acalmar os ânimos dessas pessoas. E além disso, esse ato aí adicional de 1834 exigia que as regências trinas se transformassem numa regência una. E foi isso que aconteceu, né? Através, é claro, de eleições. Então teve aí a primeira eleição e aí foi eleito, no caso, o padre Feijó para compor essa regência una. Só que o padre Feijó ele não concordava aí com muitas coisas, as pessoas começaram a ir contra a regência dele e ele acabou renunciando ao cargo. Novas eleições tiveram, né? Novas eleições aconteceram e aí foi eleito o Araújo Lima para ser o outro regente, né, dessa regência una, tudo bem? E aí que começa a treta, né? O período aí em que as pessoas, né, começam a se organizar para ter aí uma república, né, ou o fim dessas regências. Nesse momento, né, em que Araújo Lima ele foi eleito para compor aí essa regência una, as tensões elas continuam no Brasil, agora entre liberais e conservadores. Esses liberais, eles queriam o quê? Eles queriam o fim do período regencial de qualquer forma, né? E por quê? Porque eles não estavam gostando da regência aí de Araújo Lima, que era um conservador. Então, esses liberais, eles começaram a reivindicar aí a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. E como eles tiveram apoio aí, né, desses senadores e desses deputados, né, nessas câmaras municipais e tudo mais, eles conseguiram votar pela antecipação da maioridade de Dom Pedro de Dom Pedro II, para que o período regencial entrasse, né, acabasse, tá? Acabasse de vez. E foi isso que aconteceu. Dom Pedro II, ele começou a governar o Brasil, né, com apenas 15 anos de idade, porque foi antecipada a maioridade dele. E aí acaba esse período regencial e inicia-se o segundo reinado no Brasil, tá? Lembrando que Dom Pedro II não tinha 18 anos, ele teria que governar o Brasil no segundo reinado somente com 18. Mas como os liberais eles conseguiram a antecipação da maioridade, ele começa a governar o Brasil, né, nesse segundo reinado com apenas 15 anos. E agora nós vamos passar então para a semana número 3, tá? Essa terceira semana vai falar desse segundo reinado, ok? Então essa história eu vou contar para vocês agora mesmo. Nesse segundo reinado,
nós vamos perceber que houve assim, uma modificação econômica muito grande no Brasil, tá? E através dessas modificações, que nós vamos estudar um pouquinho cada uma delas nesse período, vamos perceber que as pessoas vão começar a reivindicar uma república, né? Vão querer proclamar uma república no Brasil. Então, quais foram aí esses fatores que contribuíram para a proclamação, né? A proclamação da república, ocasionada aí no dia 15 de novembro de 1889. Conflito com a igreja, tá? O conflito também com o exército. Dom Pedro I teve muitos conflitos com o exército. Com a abdicação da escravidão no Brasil, os donos de escravos eles não foram indenizados, então eles acabaram indo contra Dom Pedro II, tá? Houve aí um desenvolvimento industrial muito grande que eu falei para vocês, tá certo? Então tinham aquelas pessoas que eram a favor da industrialização e contra a industrialização, ok? E o movimento republicano que já estava acontecendo aí durante todo esse período. Então foi assim que aconteceu, por conta de todos esses fatores, acabou contribuindo aí para a proclamação da República no Brasil, ok? E aí é o tema aí da nossa quarta semana, pessoal. Só que nós vamos fazer essa quarta semana de uma forma mais dinâmica lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Então eu espero vocês lá. Não esqueçam de responder os exercícios da apostila. Espero que vocês tenham entendido e até lá. Tchau, tchau!